Olá, começa agora mais um programa Cidadania e o nosso assunto de hoje é a equidade de gênero e raça. O Senado recebeu pela terceira vez consecutiva o selo do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, concedido pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a ONU Mulheres e a Organização Internacional do Trabalho. O selo representa o reconhecimento do trabalho feito na gestão de pessoas e na cultura organizacional para alcançar a igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho. Nossas convidadas são Ilana Trombica, diretora-geral do Senado Federal, e Maria Terezinha Nunes, coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada por participarem aqui do nosso programa Cidadania e, antes de mais nada, parabéns, né, pela premiação. Né? Eu pergunto, então, Ilana, a adesão ao programa de Pró-Equidade de Gênero e Raça, ela é voluntária. Desde quando o Senado participa? O Senado começou formalmente a sua trajetória nessa temática em 2011, exatamente com a adesão ao Pró-Equidade de Gênero e Raça. Era um programa já existente há uma década atrás, e o Senado então aderiu a ele. E eu costumo dizer, Roberta, e a Terezinha sabe disso, que foi fundamental, porque o primeiro passo do Pró-Equidade de Gênero e Raça é o autoconhecimento da organização. E qualquer ação só pode vir depois desse autoconhecimento. Então, aderir ao Pró-Equidade foi fundamental para que o Senado conhecesse seus dados, se conhecesse internamente, soubesse quantas mulheres, quantos homens, quantos brancos, negros nós temos trabalhando em postos de chefia, e isso foi o ponto inicial, o pontapé necessário para que pudéssemos iniciar o planejamento de ações. E uma das, assim, para desenvolver o programa, a organização ela deve constituir um comitê gestor de gênero e raça, né? Qual é a função desse comitê? Bom, isso é um requisito formal, né? Mas eu diria que ele talvez não seja o requisito mais importante, porque um comitê gestor dentro de uma organização que não está envolvida com o tema, ele não consegue, né, realizar as ações. O comitê gestor é importante para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento do tema. Mas, na minha opinião, mais relevante é um trabalho que vá para além desse comitê gestor. É um trabalho que mude a organização através da modificação da sua cultura organizacional. Então, o comitê, ele acompanha as ações, né, e ele cuida para que nós estejamos dentro dos parâmetros do Pró-Equidade de Gênero e Raça. Mas eu ouso dizer, sem muito medo de errar, Roberta, que o Senado está muito além do que propõe o Pró-Equidade de Gênero e Raça. E isso se deve a um trabalho muito amplo, a um trabalho de toda a organização, quando homens, mulheres, colaboradores, servidores efetivos, comissionados, todos estamos realmente acreditando na causa da equidade. E aí ganhar o selo do Pró-Equidade é importante, porque é um reconhecimento, mas já não é o que nos motiva. O que nos motiva é ser uma organização que seja exemplo para além do Pró-Equidade. Vou contar para você, já contei para a Terezinha, que quando eu fui receber, a ministra disse assim, o Senado não participa mais, porque tudo que ele participa, ele ganha, né? E eu acho que escutar isso foi um afago ao nosso trabalho, até maior que o selo. É importante saber que hoje o Senado é um exemplo. Olha, que legal. E, inclusive, dentro esses exemplos, assim, ele já serviu até a própria lei de licitação desse ano, ela também se inspirou numa ação que o Senado começou a fazer internamente, né? Que exemplos, assim, que o Senado tá dando? Quais são, quem mais está seguindo essas ações do programa? O que está na lei de licitações é uma autorização para que as organizações públicas, se assim desejarem, criem cotas para as mulheres vítimas
de violência doméstica nas suas contratações. Isso o Senado já faz desde 2016 e foi o exemplo do Senado que motivou a inserção desse artigo na nova lei de licitações, aliás, uma lei que já está em vigor. A inexistência dessa lei, dessa autorização, não foi impeditivo para o Senado, porque o Senado fez um entendimento interno, mas eu compreendo que num país onde gestores públicos são tão pouco estimulados à inovação, favorece isso estar dentro do texto legal, ainda que antes não fosse impeditivo fazer. Hoje está numa normativa e, portanto, está completamente recepcionado, né, pela legislação brasileira. E o que é isso? Isso é uma cota para mulheres vítimas de violência nos contratos de terceirização de mão de obra, o que o Senado já tem em funcionamento há 5 anos. O Senado foi pioneiro, foi a instituição que criou isso, não existia antes. Isso foi criado pelo Senado, existe há 5 anos no Senado e agora toda e qualquer instituição pública que vai fazer um processo licitatório já está autorizado a, se desejar, criar essa cota. Talvez hoje o nosso trabalho mais premente seja exatamente a busca do benchmarking, a busca que as nossas boas práticas possam ser compartilhadas. E por isso, a Terezinha, que também está aqui conosco, está coordenando o trabalho da criação de uma rede, né, de órgãos públicos em prol da equidade de gênero e raça. E assim a gente vai ter uma troca de informações, de exemplos, e vamos poder passar muito do que já fazemos e certamente vamos poder aprender também. Porque assim como o Senado, há 5 anos atrás, teve essa ideia pioneira de criar essa cota, certamente outros órgãos públicos também estão atentos, né? Até porque não fomos o único órgão que ganhou o selo do Pró-Equidade, e certamente também poderemos nos inspirar e ser inspirados. Terezinha, conta para os nossos telespectadores, então, como vai ser, como está sendo formada essa rede? Essa rede, ela foi proposta no Plano de Equidade do Senado Federal. Foi um plano estruturado de forma autônoma, né? A gente seguiu os modelos da acessibilidade, da sustentabilidade, pegamos ali os mesmos parâmetros. São planos já de sucesso, né? Que o Senado já tem até reconhecimento fora. E a gente pegou ali a estrutura e criou esse plano de equidade. Uma das ações seria a formação da rede de equidade. A partir dessa previsão, a gente começou a fazer os contatos com órgãos parceiros, verificar o interesse. Isso foi feito início de 2020, mas por conta da pandemia houve paramos um período, nos reestruturamos, começamos novamente esse contato agora em março de 2021. Aí teve uma convocação, uma espécie de convocação, e Lana conduziu essa reunião, e foi assim uma surpresa bem bacana, porque 47 representantes de órgãos compareceram. E a partir dessa reunião, ali foi tirada uns 5 representantes, 5, acho que mais, uns 10 órgãos representantes, e a gente começou a fazer reuniões setoriais. A partir daí, começamos a estruturar um acordo de cooperação técnica para a gente formalizar essa rede. A ideia é que a gente multiplique, né, em vários poderes, quiçá, inclusive, pensar em uma rede nacional. Por enquanto, estamos mais no âmbito federal, para estimular cada vez mais boas práticas em equidade de gênero e raça. É uma ação pioneira do Senado também, eu tenho uma alegria imensa de estar participando, de estar junto, né, nesse desafio. E que tipo de apoio o programa dá ao Senado? Ele tem apoio até de instituições de pesquisa, acadêmicas? Como funciona esse apoio? O apoio que você fala para realização das ações de equidade? Isso, o programa de Pró-Equidade, né? Ele já tem algum tipo de apoio? Ele
a estruturação dele, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, era com o apoio de comitês ad hoc, representativos das várias universidades do país inteiro. Ali eram especialistas que montaram o programa e que depois monitoraram o programa. A gente, inclusive, recebeu a visita de uma professora da USP. Ela viu o nosso plano de ação, ela fez apontamentos, ela deu direcionamentos para a gente, soluções, foi assim muito bacana. Essa parte de apoio, assim, a gente aconteceu bem forte até a 5ª edição, né, porque a gente participou da 4ª e 5ª edição. Já na 6ª edição, com as diversas reformulações que a Secretaria de Políticas para as Mulheres sofreu, isso ficou um pouquinho espaçado. Mas o interessante é que a gente captou essa expertise, né? Eu estou falando do comitê em geral, né? A Ilana criou o comitê em 2015, que é o Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, e acabou que o Proequidade fundiu com esse comitê e a gente ampliou muito mais nossas ações. Então, a gente foi pegando essa expertise e está caminhando agora com as próprias pernas e pegando também as boas práticas de outros órgãos. Eu acredito que a interação com esses outros órgãos da rede vai ser muito interessante, vai dar um reforço mútuo. Quando a gente fala em equidade de gênero, muitas vezes a gente pensa, né, em combate à violência, ao assédio, que inclusive foram ações promovidas também no Senado e muito importantes. Mas essas ações, além de beneficiarem, né, assim, as mulheres assediadas, elas também podem beneficiar os homens. Você teve até uma ação, por exemplo, aumentando a licença paternidade. Assim, de que forma esse tipo de ação atinge a sociedade como um todo, né? E todas as pessoas? Ilana? A gente não gosta de pensar as questões de equidade, de gênero e raça como questões sectárias. Porque se a gente pensa dessa maneira, a gente diz que as questões de equidade de gênero só importam às mulheres e as de raça só aos negros e negras. E não é isso. Isso são questões sociais, né? Isso são questões que toda a sociedade precisa estar atenta. Por isso, no nosso plano, nós temos, inclusive, um programa que trata as questões de masculinidade. Um programa em que os homens se reúnem, né, e tratam sobre isso. E nós estimulamos isso, né? Porque é necessário que também os homens entendam a questão da equidade como uma questão importante. Eu costumo dizer, Roberta, que a equidade de gênero começa em casa. A equidade de gênero, ela vai atingir toda a sociedade, certamente o ambiente de trabalho, ele tem que ter equidade, ainda mais num órgão público que tem que ser exemplo, né? Mas nós temos que levar isso para dentro das nossas casas e para dentro das nossas famílias, porque equidade se consegue com educação, né? E antes de eu chegar no Senado, você, Terezinha, os nossos colaboradores todos, quando nós chegamos aqui, nós somos adultos, nós já estamos formados. Nós precisamos levar essas questões para dentro das nossas casas, para que isso sejam questões em formação, né? Então, isso é muito relevante a participação de todos, até porque nós temos que entender as questões de equidade de gênero e de raça não como benefícios ou como privilégios, e sim como ações necessárias para que a gente atinja a igualdade de oportunidades. E para que isso seja feito nesse momento, é necessário um entendimento que homens brancos tiveram, durante sua trajetória social, benefícios que outros grupos não tiveram. E por isso que é importante que todos trabalhemos juntos. Quando a gente olha isso só pelo ponto de vista da vítima, ou seja, das mulheres, dos negros, dos deficientes, de outros grupos vulnerabilizados, a gente tira a sociedade do jogo. O que a gente precisa é que a sociedade seja quem entende que isso é importante.
porque amanhã teremos lideranças, homens e mulheres, e todos têm que entender que isso é importante. E vocês trouxeram da saúde como um todo e muito da saúde mental também. Esse momento que nós estamos vivendo, a pandemia, o Senado por muito tempo, muitas pessoas trabalhando de casa, como isso afeta, assim, como a pandemia afeta toda essa situação? No que diz respeito à violência doméstica, a pandemia exacerbou números ainda muito ruins, né? Porque nós sabemos que o isolamento social colocou, por vezes, agressores e mulheres agredidas no mesmo espaço, né? Eu não tenho números, mas eu te confesso, Roberta, que ao conversar com colegas, amigos, percebo que durante a pandemia muitos deles terminaram seus casamentos, seus relacionamentos, certamente porque não estavam acostumados a conviver 100% do tempo no mesmo espaço físico. Ou seja, o espaço do trabalho era um outro espaço, era um espaço de se relacionar com outras pessoas. E ao se relacionar com outras pessoas, as mulheres também podiam dar sinais e buscar o socorro, que muitas vezes, ficando 24 horas por dia, dentro do mesmo ambiente que o agressor, isso se tornou impossível. Então, às vezes até se fala que, na verdade, os números de mulheres agredidas na pandemia diminuíram. Na verdade, eles não diminuíram, eles só deixaram de ser relatados. Ao contrário, eles aumentaram. Além disso, nós sabemos que a pandemia, ela trouxe uma situação que atingiu igualmente homens e mulheres no que diz respeito à saúde, né? O vírus, ele não escolhe aonde ele se aloja, né? Ele não tem uma predileção por algum sexo. No entanto, quando nós colocamos nós, os nossos filhos, todos em casa, no homeschooling, houve claramente um aumento da carga horária de trabalho da mulher, que passou não só a ser responsável por tudo que já era antes da pandemia, mas acabou também assumindo questões como as questões domésticas, especialmente o cuidado com as crianças que, no momento em que as escolas não as recebiam por uma questão de saúde, elas passaram a estudar em casa. E aí exigiram sim mais das suas mães. E aqui eu vou dar esse depoimento, é o depoimento que se aplica à maioria dos lares brasileiros. Claro, não se aplica a todos. Nós temos famílias mais equilibradas, mas elas ainda não são nem perto de serem a maioria. E assim como o Senado já trouxe ações inovadoras aí para ajudar as mulheres vítimas, por exemplo, assim, já surgiu alguma nova ação inovadora dentro do Senado ou dentro da rede para lidar com essas novas questões aí trazidas pela pandemia? Terezinha, já surgiu alguma coisa? A pandemia tem sido um desafio, né, para todo mundo, com certeza. Então, assim, a gente foi pego de surpresa, digamos assim, né? Passamos um tempo aí tentando entender a situação, como que ia ser, e aos poucos a gente foi chegando à conclusão que não podia parar, que a gente tinha que dar um jeito de continuar as nossas ações, conversar com o nosso público, né? Cumprir de alguma forma o plano de equidade, e várias portas se abriram, né? A gente percebeu que havia essa vontade de estar em contato, de estar conversando, né? E utilizamos bastante todos os instrumentos que o Senado colocou à nossa disposição. Como eu te falei da rede, que a gente teve uma dificuldade inicial, a gente encontrou fórmulas, né? Para os nossos eventos, para nossas rodas de conversa, que a gente usa bastante para poder estar sempre batendo na tecla da necessidade de conversar sobre a temática, da necessidade de conversar sobre a conciliação trabalho e família,
Como é que está isso dentro de casa? Quer dizer, as desigualdades, elas estatisticamente têm aparecido muitas pesquisas mostrando que elas se aguçaram com a pandemia, né? Então, a gente não podia deixar de estar atento a isso, né? Fizemos agora recente uma pesquisa Data Senado de equidade de gênero e raça, e fizemos também uma de diversidade racial, e isso nos trouxe muito subsídio. E antes um pouco, houve a pesquisa de clima organizacional, né, que acho que a Ilana poderia até falar melhor, mas trouxe muitos indicadores bons, tá? Muitas respostas boas, mas isso não significa trabalho feito, isso significa que a gente está no rumo, né? Que a gente está trabalhando numa linha boa, numa linha, né, que está atingindo o nosso público, né? Então é isso, ainda é um desafio, a gente ainda está, não temos assim, como se diz, ainda estamos buscando fórmulas de inovar, dentro da necessidade que a pandemia trouxe. E aí muitas das ações acabaram migrando para o ambiente digital. Digital, com certeza. Uhum. Mas não deixou de serem feitas. Não deixou de serem feitas, a gente enfrentou esse desafio. Houve uma especificamente, né, que a gente até conversou com a Polícia do Senado, que a gente fazia em parceria, o comitê trazendo aulas teóricas, né, sobre a violência contra a mulher e alguns professores, né, advindos da Polícia do Senado, inclusive essa ação até veio deles, da iniciativa deles, e essa ficou completamente suspensa, porque há necessidade realmente que seja uma prática presencial, sabe? Então, assim, não, por mais que eu falasse, você não consegue fazer um curso online apresentando a luta contra a pessoa, mas não houve fórmulas. Então, assim, ainda a gente busca, né, formas ainda de atingir o nosso público. Mas muita coisa tem sido feita e os instrumentos postos à nossa disposição para as reuniões, para os encontros, têm atendido. A gente tem conseguido, né, de alguma forma. Ilana, você falou que o pontapé inicial para essas ações todas, esse plano no Senado, foi realmente se inscrever no programa, mas agora então já está indo por conta própria, né? O programa foi só o pretexto inicial, de agora para frente ele já vai no embalo, é isso? Não, eu confesso que eu não vou retirar o Senado do programa, deixa a gente ficar ganhando selo, né? É bom. É bom ter reconhecido. Eu não vou seguir o conselho da ministra Damares e não apresentar mais o Senado só porque a gente ganha selo. Vamos continuar lá, vamos continuar buscando interlocuções, conhecendo outras organizações, mas hoje o Senado tem, sim, um caminho na questão da equidade de gênero já bastante consolidado. Muitas vezes, Roberta, chamam a mim, a Terezinha, aos colegas para apresentar o trabalho do Senado em outras instituições. E toda vez eu falo que olhar hoje o trabalho que o Senado faz há 10 anos mostra que nós trilhamos um caminho grande. E às vezes pode ser até assustador para as outras instituições que dizem, mas como é que a gente consegue tudo isso? Né? E eu digo, não, isso não é o parâmetro. Cada um tem que dar o seu primeiro passo e tem que continuar caminhando em frente. Cada um vai fazer o seu caminho. O importante é que isso comece e que isso seja contínuo. E a mesma coisa que eu falo para as outras instituições vale para o Senado. Nós também precisamos continuar caminhando. Caminhamos bastante. Hoje somos um exemplo nacional, é verdade. Somos muito conhecidos. Essa cota, sim, nos projetou enormemente, a rede, a licença maternidade estendida para as mulheres, uma série de ações, a afinidade, o grupo de afinidade e masculinidade, tudo isso é verdade. Mas nós não podemos parar, nós temos que continuar caminhando. Nem sempre teremos inovações incríveis.
como a cota para mulheres vítimas de violência, mas temos que aprimorar as nossas ações e também precisamos trabalhar as mulheres dentro do Senado, a equidade dentro do Senado. Precisamos mais mulheres em postos de chefia. Nos órgãos públicos, somos o órgão que tem mais mulheres em postos de chefia. Mas ainda não achamos que estamos no ponto ideal, então continuaremos nesse sentido. Continuaremos criando lideranças e temos um curso de mentoria para mulheres líderes, porque queremos fomentar um ambiente em que as mulheres sejam líderes. Me parece, Roberta, que internamente o curso de lideranças feminina, de mentoria, junto com a possibilidade da licença maternidade estendida, tem estimulado as mulheres a continuar nos seus postos, mesmo quando tem nenê. Agora, estamos com outra iniciativa, que é levar esse cômputo de ações através de um curso para os outros órgãos públicos, cursos em EAD sem tutoria, e o ILB é nosso parceiro para isso. Novamente, nós, internamente, continuamos na caminhada, mas também entendemos que é nossa responsabilidade compartilhar com todos os outros órgãos públicos aquilo que já aprendemos, porque os caminhos que para nós foram tortuosos nesse período, talvez para os outros já não sejam, né? Então, é importante destacar que temos um compromisso interno e temos também um compromisso com a sociedade, né? Ao demonstrar, ao ensinar, ao compartilhar tudo o que já vivemos. Que legal. Mais uma vez, parabéns aí por todas essas realizações e muito obrigada pela participação aqui no programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Se você tiver algum comentário ou sugestão, entre em contato pela Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.